Neste vídeo vamos falar sobre transcrição e processamento do RNA. O que são essas etapas e por que elas ocorrem? Como nós vimos no slide anterior, a expressão gênica ela possui algumas etapas, e as primeiras duas etapas são a transcrição e o processamento. A transcrição é a primeira etapa da expressão, onde ocorre a síntese do RNA mensageiro. E o processamento ele seria uma preparação do RNA para que ele seja funcional, tanto do RNA mensageiro quanto dos outros RNAs, como RNA transportador e RNA ribossomal. A transcrição ela vai ocorrer no núcleo da célula, uma vez que ela precisa utilizar o DNA como molde, para que seja feita uma cópia do gene em RNA mensageiro, e a estrutura onde esse processo de transcrição ocorre, ele é chamado de bolha de transcrição. Aqui nesse desenho nós temos a fita dupla de DNA, aqui demonstrada a bolha de transcrição, que é onde o DNA, fita dupla, ocorre uma desnaturação na fita dupla, ele tem uma separação, então a gente vai ter uma pequena região onde o DNA vai estar como fita simples. E aqui o RNA mensageiro que está sendo sintetizado, né, a partir de uma cópia deste DNA. A enzima, a principal enzima neste processo é a RNA polimerase, que consegue, então, a partir do molde de DNA, ir adicionando os ribonucleotídeos e formando essa molécula de RNA mensageiro. Assim' no processo de replicação, a síntese do RNA mensageiro ela vai acontecer do sentido 5' para o 3', ou seja, os nucleotídeos sempre serão adicionados na extremidade 3' do RNA mensageiro. Aqui o mesmo slide do anterior, mas para nós destacarmos uma outra característica do processo de transcrição. No processo de transcrição, o molde é o DNA, que está lá no núcleo, mas apenas uma das fitas será copiada ou será utilizada como molde. A RNA polimerase vai fazer a síntese do RNA a partir do pareamento dos ribonucleotídeos com uma das fitas do DNA. E esta fita do DNA, onde a RNA polimerase está fazendo os pareamentos para formar o RNA, se chama fita molde. A outra fita, que é complementar a esta fita do DNA, é chamada de fita codificante. Aqui nessa caixinha, eu fiz um exemplo para vocês, para talvez ficar um pouquinho mais claro essa visualização do que seria a fita codificante e o que seria a fita molde. Aqui destacando a fita molde, no sentido 5', 3'. O RNA mensageiro que seria produzido a partir desta fita molde, ele teria essa sequência aqui, ou seja, uma sequência complementar. Uma uracila fazendo pareamento com a adenina, né? Lembrando que no RNA a gente não tem a timina para fazer o pareamento com a adenina. A adenina fazendo pareamento com a timina da segunda posição. Citosina fazendo pareamento com a guanina, aqui a mesma coisa, aqui uma guanina fazendo pareamento com a citosina e uma adenina fazendo pareamento com a timina. Se nós analisarmos a sequência do RNA mensageiro no sentido 3', 5', ela será idêntica à sequência da fita codificante, ou seja, da fita que é complementar à fita molde. Então, sempre a sequência do RNA mensageiro será idêntica à sequência da fita codificante, porém substituindo as timinas por uracilas. E a sequência do RNA mensageiro será complementar à sequência da fita molde. Lembrando sempre de cuidar a direcionalidade com que as fitas estão sendo representadas, porque lá na primeira aula nós falamos que sempre uma fita dupla, seja uma fita dupla DNA-DNA ou de um híbrido DNA-RNA, elas serão antiparalelas. Se a extremidade de uma das fitas inicia com 5', a da outra fita será 3'.
finalizando com 3 linhas aqui em cima, 5 linhas na de baixo. E uma consideração importante é que, por convenção, sempre que nós formos representar uma única fita, seja de DNA ou de RNA, por convenção, a gente representa ela no sentido 5 linhas para 3 linhas. Então, por isso que aqui eu coloquei a sequência do RNA mensageiro, tanto a 3 linhas, 5 linhas, para que vocês conseguissem enxergar essa complementariedade dela com a fita molde do DNA, mas aqui eu coloquei de 5 linhas para 3 linhas, porque este é o sentido correto, né, da convenção de representação dos ácidos nucleicos. Um outro ponto importante para destacar, para que não gere confusão entre o processo de transcrição e replicação, que embora eles sejam relativamente parecidos, eles ocorrem no mesmo compartimento celular, que é o núcleo, eles utilizam a sequência de DNA como molde. Diferente da replicação, na transcrição a gente vai ter a cópia em RNA apenas de uma porção do genoma. E essa porção do genoma será o gene. Lembram que a gente já comentou sobre o conceito de gene. Então, essa figura aqui representando um pouquinho, né, o que seria esse gene. A gente tem uma sequência de DNA, isso aqui está representando uma fita dupla de DNA. Na região 5' nós temos uma sequência que é chamada de região promotora, que seria um start ou uma sinalização para o início do gene, e depois nós teríamos o gene, as outras regiões do gene, como os exons e os introns. O que seriam os exons e o que seriam os introns? Nos genes de organismos eucariotos, nós vamos ter sequências que realmente vão codificar as proteínas, interrompidas por sequências que aparentemente, na verdade não só aparentemente, já se comprovou que muitas dessas sequências que são chamadas de introns, elas são transcritas e elas servem para regular a expressão do próprio gene, tá? Mas o que dará origem, o que servirá de molde para a síntese de proteína, as sequências que servirão de molde para a síntese de proteína, elas estão contidas aqui nos exons. E essas regiões intrônicas aqui, as regiões dos introns, serão posteriormente retiradas e podem servir, então, para regular a expressão desses genes. Aqui mais uma figura, já com uma visão geral que nós vimos lá na outra aula com dogma central, mas aqui retomando de novo, nós temos lá no núcleo celular o DNA, pensando que aqui só está representado uma pequena região do DNA, mas esse DNA ele se prolonga nas duas extremidades. Aqui nós temos o processo de transcrição, então a bolha de transcrição. Não está representada aqui a RNA polimerase, mas ela está utilizando esta fita de DNA como fita molde, sintetizando um RNA. Este RNA é chamado de pré-RNA, vai sofrer um processamento, e quando ele tiver um RNA mensageiro maduro, ele vai sair do núcleo e servir de molde, então, para a síntese de proteínas, aqui demonstrando a síntese de proteínas que nós vamos ver em mais detalhes na próxima aula. Bom, no slide anterior nós já falamos da região promotora, mas agora eu vou explicar para vocês em mais detalhes o que seria a região promotora. A região promotora é uma sequência de DNA que ela está incluída, ela faz parte do gene, e é uma região onde proteínas que são chamadas fatores de transcrição conseguem fazer a ligação nesta região, e uma vez que esses fatores de transcrição estão ligados na região promotora, a RNA polimerase, então, que é a enzima, a principal enzima do processo de transcrição, a que vai fazer a síntese do RNA, ela pode fazer a ligação a partir desta sinalização dos fatores de transcrição. Então, eu sempre faço uma analogia como que os fatores de transcrição fossem bandeirinhas que indicam o local para a RNA polimerase. Mas
O que acontece realmente? Essas proteínas, esses fatores de transcrição fazem a ligação nessa região, eles têm uma afinidade por essas sequências e conseguem reconhecer e fazer a ligação. E por questão de afinidades químicas e eletroquímicas, conseguem atrair a RNA polimerase para essa posição. E a partir do que a RNA polimerase fez a ligação, ela vai poder fazer a transcrição do gene. Então, um fator importante aqui, já que a gente não vai ter uma aula própria de controle da expressão, é o seguinte: aqueles genes que conseguem ter mais facilmente fatores de transcrição ligando em suas regiões promotoras vão atrair mais frequentemente a RNA polimerase e vão ser mais frequentemente transcritos, ou seja, terão uma expressão maior. Aqui nessa figura, ela também mostra outras regiões do genoma, que também estão pintadinhas aqui de lilás, que seriam sequências onde se ligam proteínas ativadoras. Então, vocês veem que esse DNA ele faz uma curva e aproxima essas regiões ativadoras. Isso aqui também é, né, a ligação de proteínas ativadoras nessas regiões aqui também vão facilitar e vão atrair a ligação dos fatores de transcrição para a região promotora. Então, vejam como é complexo o processo de regulação da expressão dos genes. Aqui, uma coisa importante é que a região promotora que vai determinar o início da transcrição do gene. Na replicação, nós tínhamos as origens de replicação. A replicação ela iniciaria nas origens de replicação, que estariam espalhadas pelo genoma. No processo de transcrição, o que dá início para a transcrição é a região promotora, ou seja, a ligação de fatores de transcrição na região promotora. E essa ligação dos fatores de transcrição, ela pode ser estimulada a partir da ligação de ativadores nessas sequências aqui, que são chamadas de enhancers. Uma vez que o gene já foi transcrito, se for um RNA mensageiro, a gente vai dizer que ocorreu a transcrição de um pré-RNA mensageiro. Este pré-RNA mensageiro ele ainda não está pronto para sair do núcleo e ser funcional, ou seja, servir de molde para a síntese de proteína. Ele vai precisar sofrer um processamento. Quais são as etapas do processamento? Então, primeiramente, o RNA mensageiro ele recebe uma proteção, que é uma metilguanosina ligada na extremidade 5' Então, lembrando que os primeiros nucleotídeos sintetizados, eles vão gerar a extremidade 5' do RNA mensageiro, e ele vai receber, então, a adição dessa metilguanosina, e essa metilguanosina ela vai servir como uma proteção para o RNA mensageiro, evitando que nucleases, que são enzimas que vão degradando o RNA fita simples, possam degradar o RNA a partir da extremidade 5'. Além disso, no processo de tradução, ou seja, para a síntese de proteínas, o RNA mensageiro ele precisa ter esse cap. Senão as enzimas, o ribossomo, que é o local onde vai ocorrer a síntese de proteínas, não vai fazer o reconhecimento deste RNA. Posteriormente, ocorre uma etapa que se chama splicing. O que é o splicing? A retirada dos introns e a união dos exons. Lembra que em um dos slides anteriores eu falei sobre exons e introns? Vocês lembram para que serve, o que significa o exon e o intron? Então, os exons contêm as regiões que efetivamente servirão de molde para a síntese de proteínas, ao passo que os introns são regiões que deveriam ser retiradas e que muitas vezes são utilizadas na regulação da expressão desses genes. Então, esta retirada dos introns e união dos exons é chamada de splicing. E a terceira etapa de processamento, que também está relacionada a aumentar a estabilidade do RNA mensageiro, é chamada de adição da cauda poli-A. O que é essa cauda poli-A? É uma cauda, ou seja, uma sequência de RNA composta unicamente por nucleotídeos adenina, né? Então, vai ser uma cauda, ele vai ser 200, 300 adeninas,
E elas servirão também como uma forma de proteção do RNA mensageiro. Então, uma vez que nucleases atinjam o RNA mensageiro para degradar, né, fazer a degradação desse RNA mensageiro, elas vão degradando, elas vão tirando, diminuindo a cauda poli-A, reduzindo o número de adeninas no final. Só que isso não atrapalha a síntese de proteínas porque o gene permanece intacto. Né? Isso por um tempo. A partir de um tempo, a cauda poli-A ela vai ser totalmente degradada e as nucleases começarão a degradar os exons. E isso faz parte do processo, uma vez que a gente sabe que a expressão dos genes elas têm um controle dinâmico. A gente não precisa das mesmas proteínas na mesma concentração durante todo o tempo. Então, algumas proteínas elas precisam ser sintetizadas em um determinado momento e depois elas não precisam mais. Então, fisiologicamente, é importante que esse RNA mensageiro ele também seja degradado. Os outros RNAs, que não RNAs mensageiros, que servirão de molde para síntese de proteína, mas como RNA transportador, RNA ribossômico e microRNAs, também sofrem processamentos, né, mas é um processamento diferente do RNA mensageiro. Vai ocorrer a troca de nucleotídeos normais por nucleotídeos diferentes, que são comuns no RNA transportador, né, aqui exemplificando o RNA transportador. Ocorrerão clivagens nesse RNA transportador e esse pareamento, né, intramolecular. Então, é só uma fita de RNA, mas essa fita ela faz pareamentos dentro da própria molécula, gerando essa estrutura tridimensional que é conhecida e característica como o RNA transportador e que será utilizado, então, no processo de tradução. Resumidamente, quais seriam as características da transcrição? Então, a principal enzima envolvida na transcrição seria a RNA polimerase. O produto que a transcrição gera é uma fita de RNA, que pode ser de RNA mensageiro, RNA ribossomal ou RNA transportador. O início da transcrição ocorrerá na região promotora, a partir da ligação dos fatores de transcrição, isso dá o início para a transcrição. Né? Exatamente, a transcrição não é feita na região promotora. Né? A transcrição ela vai iniciar alguns nucleotídeos após a região promotora, mas a região promotora que vai dar o start, ou seja, que vai dar o início para a transcrição. E o local da célula onde ocorre a transcrição será o núcleo. Já o processamento, se estivermos falando no processamento do RNA mensageiro, nós teremos a adição de cap, a 5' a retirada dos introns, que é chamado de splicing, e a adição da cauda poli-A, a 3'. Então, lembrando para que serve a transcrição e o processamento, eles vão servir, então, para síntese de RNA para expressão gênica e também para amadurecimento, ou seja, fazer com que o RNA se torne um produto funcional.